O que que você está deixando de fazer? O que que você está deixando de conquistar? O que que você está deixando de ter? Porque você não tem dinheiro. Qual é o tanto que o dinheiro tem te limitado? Fazer o curso que você quer? Ou adquirir o carro, a casa que você tanto sonha? Ou até mesmo fazer uma viagem? Como é que está a sua relação com o dinheiro? É isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então já vai pensando nesses aspectos aí, tá? Porque, gente, eu também já passei por uma situação de querer e ainda passo, dependendo do nível, porque, como eu disse, mentalidade, a gente tem que pensar como degraus da vida, tá? Que você vai alcançando, que você vai subindo para todas as áreas. Então, hoje ainda tem coisas que eu não consigo alcançar. Mas por que eu não consigo alcançar? Porque eu ainda preciso superar aquele grau de mentalidade. Mas como eu já venci alguns níveis, eu quero trazer para vocês um pouquinho desses níveis que eu já venci. Porque se eu venci, você também pode. Então coloca aí, ó, eu posso. Eu quero que vocês coloquem nos comentários, eu também posso, tá? E esse é a primeira chave da mentalidade. Se alguém fez, eu também posso fazer. Do nível que você tá de dinheiro, eu quero que você pense que é possível você subir mais um nível. E assim sucessivamente. A cada nível que você sobe, que você alcança, aí depois que você sobe um nível, só um nível, aí você passa pro próximo. Pensa assim, Pri, o que são esses níveis? Imagina alguém que ganha 100 mil reais por mês. Você concorda que o nível de mentalidade financeira dessa pessoa que ganha 100 mil é diferente da que ganha 50, da que ganha 10 mil, da que ganha 5 mil, da que ganha 2 mil, da que ganha 1.000? E é isso que eu quero trazer pra gente. Pri, por que hoje você fala de mentalidade financeira? Porque, gente, lá atrás, alguns anos atrás, poucos anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu me vi completamente desestruturada. Eu devia muito cartão de crédito, muito cheque especial e mais, eu tinha muita dívida de empréstimo pessoal. Tinha mais de 100 mil reais de empréstimo. E aí, por que eu trago para vocês esse conceito financeiro? Porque muitas pessoas não entendem o seguinte. Muitas vezes você é cristão, como como eu sou, né? Mas eu falo em relação àquela época. Eu era dizimista, ofertante, cristã, cria em Deus, orava, jejuava, buscava retidão e a vida financeira era um desastre e eu não conseguia entender por quê, tá? E aí eu orava, eu jejuava, eu chorava, Senhor, o que eu preciso aprender para aprender a lidar com o dinheiro? Porque minha vida financeira era muito ruim, apesar de eu trabalhar em 2, 3 lugares, de eu ter mais de uma fonte de renda, a vida financeira era sempre um caos. Estava sempre devendo cheque especial, sempre devendo cartão de crédito, a mais do que eu poderia pagar, do que minha capacidade de pagamento. E aí me fala uma coisa, você vai pra igreja, tá cheia de dívida, não tem dinheiro pra comprar, pra trocar às vezes, trocar um eletrodoméstico que queimou, que estragou na sua casa. Você tá endividada, tá a ponto de cortar sua luz. Ou você tem tantos sonhos e o seu dinheiro ali é sempre contadinho, não tem dinheiro pra nada, quer fazer uma faculdade, quer fazer uma pós-graduação, o dinheiro nunca dá pra nada. Quer, às vezes, viajar com a família, com os filhos, pagar um curso e nunca consegue. Qual que é o seu sentimento? Você se sente frustrado? Sim ou não, gente? Fala sério. A gente não se sente assim? Não fica parecendo que Deus até esqueceu da gente? Não fica parecendo que a gente está aquém das outras pessoas? Só que aonde que foi a minha chave da minha virada? Eu consegui quitar, gente, mais de 100 mil reais de dívida, de empréstimos. Fora que eu quitei cartão de crédito, quitei o cheque especial. E comecei até mesmo a guardar dinheiro. Como é que eu virei essa chave? Através do quê? Exatamente o quê? Do conhecimento. Foi quando eu entendi que eu precisava aprender sobre educação financeira. Essa chave é poderosa. Gente, eu fiquei 2 anos orando e jejuando. Não que você não possa orar e jejuar, que aí entra um outro viés. Mas eu já orava e jejuava e não tinha mudança de vida. Porque aquilo que é espiritual, a gente trata com estratégias espirituais. Mas aqui eu não estou trazendo problema espiritual. Eu estou trazendo um problema de falta de conhecimento, de não entender, de não saber conceitos financeiros, de não saber nada sobre finanças, o que é o dinheiro, por que está gastando mais do que ganha. Porque, na verdade, se a gente for parar para olhar, os educadores financeiros não vão falar para você não gastar mais do que ganha, eles vão falar para você gastar 50% do que você ganha. 60%, que você tem que guardar é no mínimo 30% para aprender a investir e aumentar seu patrimônio. Mas, se possível, você tem que viver um padrão de vida onde você gaste até 50% de sua renda. Então, vai muito além de gastar
dentro do que ganha. A gente precisa de buscar mais do que um único conhecimento dentro de finanças. É entender vários conceitos. E é o conhecimento que vai trazer essa virada de chave para você mudar a sua mentalidade. E aí olha o que Provérbios fala. Olha, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possui na aquisição do entendimento. Cada fase financeira vai requerer de mim e de você um determinado nível de conhecimento sobre educação financeira. E aí, o que acontece? Olha o que acontece a mentalidade de quem tem a mentalidade pobre e quem tem a mentalidade rica. A pessoa de mentalidade pobre, ela pensa o seguinte, olha, será que vale a pena eu investir em mim, em conhecimento? Em cursos, em livros, em mentorias? Será que vale a pena eu investir tempo e dinheiro em crescimento? Olha, eu vou te falar, sem isso você não vai crescer em nenhuma área da sua vida. Para eu estar aqui com vocês, é busca de conhecimento constante. Tudo que a gente vai fazer eu preciso conhecer. Sem investimento em você, em desenvolver a sua mentalidade, você não vai conseguir subir do nível que você está hoje, financeiramente. Outro ponto da mentalidade pobre, a pessoa reclama de tudo. Ela é negativa, ela só enxerga problemas. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo, o Brasil está em crise. Gente, na pandemia, quantas empresas quebraram? Milhões. Mas quantas pessoas ficaram milionárias? Outros milhões. Então, a mentalidade pobre, ela faz a gente olhar só para aquilo que falta pra gente. A gente não consegue olhar para as oportunidades, sabe? Parece que você fala assim, ó, tudo pra mim é mais difícil. Pra todo mundo parece que as coisas são mais fáceis. Essa é uma mentalidade pobre. Não é verdade. Todo mundo que você vê, que mesmo que tenha subido, às vezes um degrau que você quer subir, mesmo que não seja rico e milionário, para eu sair de endividada, para ir para um patamar de uma pessoa que não tem dívida, que começou a poupar e que está começando a investir, para eu subir esse degrau, o que eu tive que fazer? Eu tive que parar e pensar e falar assim, ó, se alguém fez, eu também posso fazer. Mas o que ele fez? Qual o conhecimento que aquela pessoa tem? Outra coisa que geralmente, quando a gente está com a mentalidade, a gente pensa o quê? A culpa é do governo, a culpa é da crise, a culpa nunca é nossa. A gente nunca olha como pensando assim, ó, eu sou o responsável pela vida que eu levo. E eu precisei começar a encarar e entender o seguinte, se eu tinha um salário razoável, um bom salário, e eu tinha mais de uma fonte de renda, minha vida financeira estava ruim, qual foi a minha oração? Senhor, me ensina o que eu estou fazendo de errado, porque tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado. É ou não é assim? Será que você está começando a se identificar? E a mentalidade de quem tem a mentalidade rica, como que pensa? A mentalidade de quem é rico, ele pensa o seguinte, olha, eu preciso investir tempo e dinheiro para eu adquirir habilidades. Habilidades. Ele pensa o seguinte, se eu não sei vender, eu preciso aprender a vender. E aí vai lá e compra um curso. Se ele quer abrir uma empresa, ele não entende de empreendedorismo, ele vai lá e faz o quê? Ele investe em habilidades. Olha, eu preciso aprender sobre empreendedorismo. Ela entende que ela precisa investir em conhecimento, em aprendizado. Gente, e quanto mais você investe em aprendizado, mais você cresce. Por quê? Porque aí você sabe falar de qualquer assunto, você começa a ampliar sua visão de mundo. Entende como a mentalidade da gente faz a diferença nos nossos resultados? A pessoa busca evoluir, crescer o tempo todo, porque ela entende que o crescimento dela vai gerar os resultados que ela quer. A prosperidade e a riqueza, ela é construída degrau a degrau. E como que eu faço para eu então mudar essa mentalidade? Você vai pensar em 3 passos. Primeiro, tenha metas. Gente, se você não sabe o que você quer, nem em quanto tempo, você vive como Alice no País das Maravilhas, qualquer lugar serve. Comece a estipular metas, comece a identificar onde que eu estou e onde eu quero chegar. Qual é o nível que você quer subir? E aí depois você vai fazer o quê? Aprender. Quem tem os resultados que eu estou buscando? Quem são as pessoas que já fazem o que eu faço? Ou quem são as pessoas que dominam o assunto que eu vejo como uma possibilidade de ampliar a minha fonte de renda? E aí o que você vai fazer? Você vai aprender com essas pessoas. Depois que você aprendeu, adianta guardar o aprendizado para você?
Não, você tem que fazer o quê? Você tem que aplicar esse aprendizado. Você tem que ir lá e fazer. E começa a pôr a mão na massa. Falou que vai fazer? Pega e faz. Começa a se colocar desafios. Essa semana eu aprendi como é que eu saí da dívida. Quando eu identifiquei, através de conhecimento, que eu estava pagando muito juros para o banco, eu comecei a pensar assim, o que eu posso fazer para parar de pagar juros para o banco? Aí eu descobri que uma parcela que eu pagava de R$800, se eu pagasse a última, era menos de 200. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o seguinte, olha, eu preciso de ganhar esse dinheiro, porque eu estou endividada, então eu não tenho esse dinheiro, concorda? Então eu comecei a pensar o seguinte, toda renda extra que eu fizer, eu vou pegar para quitar esse empréstimo. E aí eu comecei a buscar outras formas de renda, com o conhecimento que eu já tinha. Todo o dinheiro podia ser R$100, R$50, eu ia lá, guardava. Na hora que juntava aquele valor daquela parcela, eu ia lá, pagava aquela parcela, quitava aquela parcela. E quanto mais eu fui colhendo resultados, conseguindo fazer isso, mais empolgada e animada eu ficava. Então eu ficava mais animada para fazer mais dinheiro com renda extra e também ficava mais empolgada em cada dia amortizar mais aquela dívida, porque toda vez que você pagar a dívida, antecipa, você tira os juros. Resumo que tem mais de R$100 mil em empréstimo por causa da mudança de mentalidade. E é essa mentalidade que precisa de começar a mudar. A palavra-chave é conhecimento. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!